A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira, que Deus abençoe a sua sexta-feira, tá? Final de semana chegando, mais um dia de leitura diária da nossa lição número 10 do próximo dia 8 de junho, no domingo próximo. Tema, a promessa do Espírito. Texto áureo, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20, 22. A verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A promessa do Pai não se restringe a um grupo, a um grupo de pessoas, ou uma denominação, ou um país, ou uma vila, ou um bairro, não. E muito menos a um período específico, ou seja, uma época. Não foi só no passado, não foi só naquele período, não. Mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho, até os dias de hoje. O nosso texto hoje, de sexta-feira, ele está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 8. Ele colocou aqui. Mas nós vamos ler do 4 ao 8. O tema que ele deu para hoje, a promessa de receber poder por meio do Espírito. Vamos ao texto. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Focando no texto, a gente vê que Jesus estava já com eles depois de ressurreto, faltando muito pouquinho para subir aos céus, e disse para eles: olha, não saiam de Jerusalém, fiquem quietos, não façam nada, porque João batizou com água, mas o Pai que está no céu batizará vocês com o Espírito Santo, assim como ele prometeu. E aí Jesus falando coisas do céu, coisas espirituais, coisas do mundo vindouro, do reino dele, que não é deste mundo. E eles já tinham ouvido isso. Jesus falou várias vezes: olha, meu reino não é deste mundo. Não junte tesouros aqui. Aqui o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. Junte tesouros no céu, onde a traça não corrói, a ferrugem não destrói, o ladrão não rouba. Mas, mesmo assim, eles perguntaram: Senhor, por acaso é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O homem está sempre preso à sua humanidade. Esses homens estavam andando com Jesus durante todo o tempo, vendo Jesus realizar todas as maravilhas, todos os milagres que Jesus realizou. Ressuscitou mortos, curou cegos, fez coxo andar, multiplicou o alimento, fez água se transformar em vinho, o melhor vinho já feito nessa terra. E ele ali, Jesus falando que era para eles ficarem ali, que o Senhor ia revestir eles com o Espírito Santo do próprio Deus, ia revestir eles de poder, falando somente das coisas do mundo vindouro, do céu, do Pai. E eles perguntando para Jesus: é por acaso, é mais ou menos nesse tempo aí, nessa data aí que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Sempre preocupado com o material. Mas por que, meu irmão? Esses homens andavam com Jesus, ouviam a palavra do próprio Deus, da boca do próprio Deus encarnado, e não entendiam. Estavam sempre preocupados com o que iam comer amanhã, o que iam fazer depois que Jesus subisse. E Jesus nem disse que ia subir, Jesus disse que ia para um lugar que eles não podiam ir.
E eles já estavam apavorados, né? Sabiam das perseguições que estavam acontecendo. A preocupação era muito grande em morrer, a preocupação de faltar as coisas. Por isso que eles estavam preocupados se Jesus ia devolver o reino a Israel, para eles ficarem um pouco mais seguros, não serem perseguidos ali por Roma, né? Que era o que estava acontecendo por causa de Jesus. E Jesus foi bem claro com eles: olha, fiquem quietos aqui, não façam nada, até eu revestir vocês de poder, até o Espírito vir sobre vocês. Aí sim, depois que vocês estiverem revestidos de poder, vocês vão poder sair e fazer o que eu deixei para vocês fazer. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e em todos os confins da terra. Mas eles preocupados, olha o tamanho da missão, olha o tamanho da obra que eles tinham para fazer, revestidos do poder do Espírito do próprio Deus, e eles preocupados quando que ia restaurar o reino. E Jesus falou assim: esquece isso. Isso não diz respeito a vocês. Vocês não têm que querer saber as datas que Deus estipulou segundo a autoridade dele. Não se preocupem com isso. Fiquem aqui até serem revestidos de poder. Jesus falou que eles iam serem testemunhas dele, da palavra dele, pregar o evangelho, dar continuidade à pregação do evangelho, da salvação pela graça, em Jerusalém, Samaria, Judéia e todos os confins da terra, até toda a terra, em todo o globo terrestre. Mas difícil naquela época, não tinha um avião, não tinha um navio, né? E a gente sabe que eles andaram, eles foram bem longe, da forma que lhes era possível, sendo perseguidos e com a dificuldade de distância, de locomoção, mas eles não conseguiram ir a todos os cantos da terra. Aqueles homens ali que foram os primeiros no grande dia em que o Espírito Santo veio habitar no ser humano. E naquele dia, assim que isso aconteceu, a gente sabe muito bem o que aconteceu na festa de Pentecostes, o Espírito veio sobre eles, dali eles saíram cheios de autoridade, cheios de vontade e começaram a pregar o Evangelho, pregar as palavras de Cristo, de salvação, para todas aquelas pessoas ali que falavam vários tipos de idiomas. Era uma festa que vinha pessoas de todos os lugares, de povos que acreditavam no Deus de Israel mediante a tudo que ouviam e viam que o Deus de Israel fazia por Israel. Então, tinha gente que falava várias línguas e essas pessoas, através do poder do Espírito Santo, começaram a pregar o Evangelho, a salvação, através de Cristo Jesus, na língua de cada pessoa, de cada país, de cada povo. Eles até diziam: não são esses judeus aqui de Jerusalém? Como é que eles sabem falar a língua, né, dos meus antepassados, a língua da minha terra natal, da minha terra mãe? E neste dia, 3.000, mais de 3.000 pessoas se converteram, foram convencidas do pecado, da justiça e do juízo e se prontificaram a se batizar e a mudar a sua vida, porque ouviram a palavra de Deus pregada pelo Espírito Santo naqueles homens, através da boca daqueles homens. Essa palavra tem poder. Esses homens beberam da água da vida e se tornaram fonte da água da vida. Sem isso, impossível. Sem mim, Jesus disse, deixou bem claro, nada você pode fazer. E o Espírito Santo é o próprio Cristo habitando em nós, é o próprio Deus. Sim, eu te provo. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai também o amará. Nós, eu e o meu Pai, viremos e faremos morada nele e nos revelaremos a ele. É isso, meu irmão. É o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo dentro da pessoa. E só então você vai pregar o Evangelho e pessoas vão ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Sem isso, nada feito. Você é só palavra, só sino barulhento, como diz o apóstolo Paulo. Sem amor, porque Deus é amor, né? Deus tem que estar em você para que você pregue e pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Sem amor é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, assim, a gente sabe que esses homens, eles andaram bastante, mas eles não chegaram em outros continentes tão longe. Mas
quem pregava através da boca deles era o próprio Cristo. Por quê? Cristo veio habitar neles. Por isso que quando eles pregavam, pessoas eram transformadas. Pessoas tinham um entendimento, convencidas do pecado, da justiça e do juízo e se convertiam a Cristo Jesus, ao Evangelho. E viviam em novidade de vida. E recebiam também o Espírito. E aí voltavam para suas casas, voltavam para os seus países e ali o Espírito Santo, o próprio Cristo, continuava a pregar a palavra através daqueles homens e mulheres, e isso foi acontecendo até chegar agora, nos nossos dias, onde isso ainda acontece. O Espírito Santo ainda está vindo sobre pessoas, habitando em pessoas e pregando o Evangelho, e o Espírito Santo está ainda convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, até os confins da terra, ou não é? Entendeu? Então, meus irmãos, foi isso mesmo que você entendeu. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, segundo a palavra, ela está cheia de Jesus Cristo. Ela está cheia do próprio Deus. Ela está cheia da palavra de salvação. Porque o nosso Senhor Jesus é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ok? E quando ele disse, fiquem em Jerusalém, que vocês receberão o Espírito Santo e serão revestidos de poder, ele estava dizendo, em outras palavras, eu virei e farei morada em vocês, e vocês realizarão as mesmas coisas que eu e até maiores. Lembra dessa palavra de Jesus? Então é por isso que as pessoas passaram a entender toda a grandiosidade da palavra de Deus. E aí, cheios de Deus, cheios de Jesus Cristo, quando falam, pessoas são convencidas. Então, não é possível acontecer de outra forma. Se Deus só é acessível através de Cristo, se o homem só pode ir a Deus através de Cristo, é Cristo que habita em nós e fala para os outros, para o próximo, para que os outros sejam convencidos também e comecem a viver em novidade de vida, arrependidos de seus pecados. Entendeu, meu irmão? É assim que funciona. Não é possível que aconteça de outra forma. É preciso que um pregue para que o outro ouça, né? Uma vez eu até brinquei em um dos estudos que a gente estava fazendo, em uma das leituras, que por que Deus não fala lá do céu para todo mundo ouvir? Porque não é assim que funciona. Da mesma forma que Jesus teve que se fazer carne, teve que se fazer homem para vencer a morte e o pecado como homem, porque o reino do homem havia sido perdido pela desobediência de um homem. Então o reino do homem haveria de ser conquistado pela obediência de outro homem. Jesus se fez carne para isso, para vencer o pecado como homem, porque assim tem que ser, justo, correto, sem trapacear. O nosso Deus vence e não será diferente na propagação do Evangelho, na propagação da salvação. Tem que ser de um ser humano para o outro, mas esse ser humano tem que ter nascido de novo da água e do Espírito de Deus, ou seja, você precisa ser morada de Cristo, do Espírito Santo, do próprio Deus na terra, para que as suas palavras tenham poder para transformar, porque a palavra de Deus é poderosa, a minha não. É muito bonito quando você entende isso. É muito bonito que o nosso Deus ele faz tudo perfeito, tudo dentro das regras, tudo equilibrado, perfeito, dentro das regras, ele não trapaceia. O nosso Deus ele vence. Então, dando mais uma palhinha para os irmãos entenderem esse processo de o porquê que Jesus falou para eles, para que eles ficassem quietinhos em Jerusalém até serem revestidos de poder. Só assim eles poderiam começar a fazer a missão, fazer a obra que o Senhor tinha deixado para eles. É porque quando Deus criou o homem, Deus fez tudo perfeito. O homem era o Senhor, era o Deus menor aqui nesta terra, no reino.
Deus fez o homem da terra. A terra era limpa, santa, pura, e Deus pegou um pouco dela e fez o homem também perfeito, né? Soprou a vida do homem, saiu de dentro do próprio Deus. Só então aquele pedaço de terra, aquele pedaço de barro, tornou-se alma vivente e era puro, perfeito, não tinha nada de errado com ele. E Jesus deu a ordem para ele: vocês podem fazer tudo, podem comer tudo, mas naquela árvore vocês não tocam, porque o dia que você tocar, você vai morrer. O homem desobedeceu, né? A serpente enganou a mulher enganou o homem, os dois que eram uma só carne. Quando os dois morderam, concretizou ali o 100% de desobediência, né? E aí, pecado entrou. Pela desobediência, o homem não era mais puro, não era mais limpo, não era mais santo. A terra, o homem, tudo foi amaldiçoado. Eles não podiam mais ficar na presença de Deus, porque o pecado não pode ficar na presença de um Deus que é santo, que é puro, que não tem erro, que não tem nada de errado, que não tem mancha. Fora. E é muito importante saber que quando Adão teve os filhos após a queda, esses filhos eram semelhantes a Adão. Porque assim a palavra de Deus diz que os filhos que Adão gerou eram imagem e semelhança de Adão. Sim, meus irmãos, Adão e Eva foram os únicos feitos por Deus, puros, limpos e santos, vida eterna. Não havia morte, não havia envelhecimento, não havia doença, não havia nada de errado, não havia pecado, não havia morte. Mas depois que Adão caiu, os filhos gerados pós-queda eram imagem, conforme a semelhança de Adão. E é por isso que nós nascemos mortos em delitos e pecados, porque somos de carne contaminada, semente corruptível, todo nascido de Adão e Eva, separado de Deus, imagem e semelhança do homem, de Adão e Eva. Por isso, precisamos renascer, nascer de novo, que Nicodemos não entendeu. Mas como é que eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Não, Nicodemos, você não entendeu e não é possível você entender ainda. Por quê? Nós, humanos, contaminados com o pecado e com a morte, imagem e semelhança de Adão, não somos capazes de entender. Não possuímos nenhuma capacidade de nos aproximar de Deus, lembra? Afastados de Deus. E aí isso dificultou muito. Era por isso que tudo era físico. Até para ter os pecados encobertos, você tinha que matar um bicho, sacrificar um bicho, e não era perdão. Não havia perdão pelos pecados. Era só encobrir os pecados, apaziguar, era literalmente esconder os pecados, né? Para aplacar a ira de Deus contra o pecado, porque Deus odeia o pecado e o pecador também. As pessoas acham que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Mas a misericórdia foi o único motivo de nós não sermos consumidos. E ele prometeu a salvação. E então, Jesus, o segundo Adão, que também foi feito do barro, só que com a diferença de que antes não tinha ninguém. Deus fez Adão do barro, aquele barrinho perfeitinho, limpinho, puro e santo, porque não tinha nada, estava tudo perfeito, não tinha pecado, não tinha morte, não tinha nada, né? Deus fez Adão ali, por quê? Era assim, não tinha outro. Fez Adão, soprou o fôlego de vida e Adão se tornou alma vivente. Mas, depois que Jesus fez Eva, né, e disse para eles, sede fecundos,
enchei a terra, né, multiplicai, ou seja, a coisa já passou a acontecer não como uma fabriquinha de boneco onde o Senhor vinha assoprando neles o fôlego de vida para eles saírem andando, não. Aí era o homem e a mulher, no reino feito para o homem e a mulher, eles sim seriam fecundos e encheriam a terra. Aí era através dele. Deus fez eles e agora falou: sujeite a terra, domine a terra, sede fecundos, crescei e multiplicai-vos, ok? Nascia a partir dos dois. Assim passou a ser a forma de nascer e de existir nesse mundo aqui. Mas aí eles erram, pecam, mas mesmo assim continuaram a encher a terra, ok? Tanto que o Senhor disse para Eva: ó, tu dará a luz, vai aumentar grandemente a dor do parto. Você vai dar a luz agora a condenados, né? Agora você está dando a luz a mortos em seus delitos e pecados, semente corruptível. Você está enchendo a terra de condenado, de afastados de mim, imagem e semelhança de vocês dois caídos, né? Então Deus aumentou a dor do parto de Eva por causa disso também. E então, quando Jesus veio, o segundo Adão veio, ele também foi feito do barro, mas ele precisava entrar no mundo da forma que todos os outros seres humanos entravam. Por onde era? Pelo ventre da mulher. Agora faz uma analogia. Pensa, se nós somos barro, se Eva é barro, Maria era barro, ok? Adão foi feito do barro. Do barro, quando o barro era limpo, perfeito, sem pecado, sem morte. Jesus foi feito do barro. Por quê? Ele foi gerado dentro do barro. Por que ele teve que ser gerado dentro do barro? Porque era assim que o ser humano entrava nesse mundo. E Jesus entra pela porta mesmo. Jesus não faz nada errado, como eu te falei. Só que a grande diferença era: Jesus não veio da semente do homem. Jesus foi colocado pelo Senhor dentro do ventre de Maria. Então, Maria só deu o alimento para que se formasse o barro, o corpo de barro, onde Deus colocou a vida sem que viesse de semente corruptível. Não veio da semente de José. O ventre de Maria foi só o barro que gerou o corpo do nosso Senhor Jesus, o segundo Adão, mas vindo de Deus, assim como Adão também veio de Deus. Por isso que Jesus entrou no jogo limpo, por isso que Jesus não tinha pecado, por isso que Jesus não podia morrer, porque o salário do pecado era a morte. E Jesus não podia pecar, como Adão pecou, como Eva pecou. E foi o que ele fez. Ele entrou no jogo como homem, sujeito sim a pecar, tanto que Satanás foi tentar ele. Mas ele venceu todas as tentações, não pecou, viveu segundo a vontade de Deus, fazendo somente a vontade de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Até os milagres que Jesus fazia, meus irmãos, era através de Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus. Da mesma forma que Deus hoje reveste alguém de poder pelo Espírito Santo e essa pessoa é capaz até de ressuscitar um morto, se assim o Senhor revestir de poder para isso, Jesus assim o fez. E Jesus foi morto injustamente, porque ele não pecou. O salário do pecado é a morte. Mas ele entregou o seu espírito à morte. A morte o levou o crente que tinha vencido. Mas no final Jesus falou: morte, cadê as tuas correntes que não me prendem? Eu venci o pecado, eu venci a morte. E através de mim você terá vida. Se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, me obedecer, eu te amarei. Meu Pai o amará. Eu e meu Pai viremos e faremos morada em você. E nos revelaremos a você. E você vai continuar a nossa missão, porque preciso que alguém pregue para que outro ouça. E o Espírito Santo, que através da tua boca fala, convença o outro. Se não for assim, vão ser só palavras que não vão transformar ninguém, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele. E é por isso que o próprio Cristo, o próprio Deus, através do Espírito Santo, habitam em você, para te usar com poder para pregar o Evangelho,
para curar, para operar maravilhas da forma com que o Senhor quiser. Falar em outras línguas, se o Senhor quiser, Ele faz contigo. Se arrependa, meu irmão, creia, viva em novidade de vida, ame ao Senhor, obedeça os mandamentos do Senhor, que Ele e o Pai virão e farão morada em você e se revelarão em você e através de você. Espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, espero que você tenha entendido mais um pouco desse mistério e do grande marco que é a descida e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo e ser cheio da palavra de Deus. Deus abençoe sua sexta-feira, sua casa, sua família, seu trabalho e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.